Thomas Matthew Crooks poderia passar batido na história, ou no máximo, ter sido reconhecido futuramente em seu meio como um profissional de inteligência acima da média. Na escola era um aluno solitário e, ocasionalmente, alvo de brincadeiras dos colegas. E nunca pensou em se tornar uma celebridade, nem que fosse por apenas alguns minutos. Sim, realmente Thomas Crooks poderia ter passado batido na história. Mas, na verdade, ele quase mudou a história dos Estados Unidos. E, quem sabe, do mundo. Butler, Pensilvânia. Era por volta das 18 horas e quase toda a população da pequena cidade estava reunida no Parque de Exposições Butler Farm, onde o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, fazia um comício de campanha. Enquanto Trump discursava à sua maneira, um rapaz suspeito subia no telhado de uma espécie de galpão a cerca de 130 metros de distância do palco onde estava o candidato. Algumas pessoas perceberam que algo não estava certo e, no vídeo, percebe-se que quem grava sugere chamar a polícia. Segundo uma das testemunhas, alguns policiais chegaram a falar que provavelmente fosse alguém do serviço secreto. Isso, claro, aponta para uma falha muito grande por parte da segurança. O suspeito, que posteriormente foi identificado como sendo Thomas Crooks, um jovem estudante de 20 anos de idade, se posicionou no telhado, pegou a sua arma, que depois foi identificada como um rifle do tipo AR-15 semi-automático, e em segundos começou a disparar vários tiros. Outras testemunhas disseram que, desde o momento que o jovem subiu no telhado até começar os disparos, não durou mais que 4 minutos. Isso é, tempo suficiente para que a polícia americana evitasse o tiroteio. Por obra do destino, nenhum dos tiros acertou fatalmente Donald Trump. Somente uma bala raspou, ferindo sua orelha direita. É nítido o momento em que ele coloca sua mão direita na orelha para verificar se havia machucado. Nesse momento, o candidato se abaixa rapidamente, a fim de se proteger dos outros tiros. Os seguranças chegam na sequência e acobertam Trump. Há uma imagem circulando nas redes sociais, provavelmente mostrando a trajetória do projétil que passou raspando a orelha de Trump. Se for real, trata-se de uma fotografia inédita. Apesar de Trump ter se saído bem dessa, o mesmo não pode ser dito a respeito de alguns outros que estavam presentes no comício. 2 espectadores tiveram ferimentos sérios e foram levados para a UTI do hospital local. Menos sorte teve um membro do Corpo de Bombeiros da Pensilvânia, Corey Compertor, que recebeu um tiro fatal ao tentar proteger sua família. Alguns instantes após o tiroteio, Thomas Crooks foi localizado e eliminado por um dos agentes de segurança, ainda no telhado em que estava. E afinal, quem é Thomas Matthew Crooks? O que o levou a cometer esse crime? Ele agiu sozinho? Fazia parte de alguma conspiração? O que se sabe até o momento é que Thomas Crooks não tinha o perfil de um criminoso, muito menos de um atirador de elite fazendo parte de uma conspiração política. Aliás, isso torna a história ainda mais intrigante, até mesmo para o FBI e outras agências de segurança norte-americanas, uma vez que a primeira suspeita recai sobre esse tipo de grupo, ainda mais com o quadro situacional que o mundo vive. Isto é, tentar matar um candidato a presidente como Trump poderia ser uma forma de evitar um futuro indesejado para alguns grupos mais liberais ou de esquerda. Mas nada disso está relacionado a essa tentativa de matar Donald Trump. Assim que Crooks foi paralisado no telhado, com ele não foi encontrada nenhuma identificação. Então, naquela mesma hora, o FBI solicitou que fizessem uma análise do material de DNA, a fim de fornecer uma confirmação biométrica de sua identidade, o que foi feito rapidamente, por sinal. Thomas Crooks, de apenas 20 anos de idade, era de Bethel Park, Pensilvânia, um subúrbio de Pittsburgh, a cerca de 1 hora ao sul de Butler, com cerca de 30 mil pessoas e uma escola secundária com cerca de 1.300 alunos. Thomas se formou no Colégio da Comunidade do Condado de Allegheny em maio de 2024, com um diploma de associado em Ciências da Engenharia.
Numa declaração enviada à BBC, a faculdade observou que ele se formou com altas honras e que uma revisão dos seus registros não revelou nenhum incidente disciplinar, de conduta estudantil ou relacionado à segurança. Era um jovem muito inteligente que costumava ajudar os colegas, especialmente em matérias ligadas à ciência e tecnologia, áreas que dominava muito bem. Por ser um jovem bastante tímido e quieto, não era raro que alguns colegas de Thomas praticassem bullying com ele. Por incrível que pareça, Crooks era um republicano registrado, que se tornou elegível para dar o seu primeiro voto presidencial na eleição de 5 de novembro, na qual Trump está desafiando o presidente Joe Biden. Registros públicos mostram que o seu pai também é republicano registrado e sua mãe uma democrata registrada. Contudo, quando tinha 17 anos, Crooks colaborou com o Partido Democrata com uma doação de $15. Não dá para saber, portanto, o que se passou na cabeça do garoto. Poderia ele estar decepcionado com os republicanos ou particularmente com Donald Trump? Jamais saberemos. Thomas Crooks também era membro de um clube de tiro da sua cidade, chamado Clairton Sportsman's Club. A administração do clube condenou o tiroteio, chamando-o de ato de violência sem sentido, ao mesmo tempo que estranhou bastante a atitude do jovem, que era visto como tímido, reservado, mas bastante educado e prestativo em certos momentos. Para a vizinhança de Crooks em Bethel Park, a 70 quilômetros do local do atentado, foi uma surpresa completamente inesperada e inacreditável, uma vez que conheciam o garoto e sua família e jamais imaginariam que ele fosse capaz de fazer algo dessa natureza. Nos últimos dias, Crooks trabalhava como auxiliar de cozinha numa casa de repouso, disse Marcy Grimm, a administradora da casa, num comunicado. Todos no centro de reabilitação também ficaram chocados com a notícia, protagonizada por Crooks. Ainda segundo a administradora, ele realizava o seu trabalho sem preocupação e sua verificação de antecedentes foi completamente livre de problemas. Quanto à arma, não está claro como ela chegou às mãos de Thomas, mas as investigações apontaram que ela tenha sido comprada pelo pai do jovem há cerca de 6 meses. As autoridades descobriram também que, no dia do atentado, Thomas havia comprado uma caixa de munição com 50 cartuchos, de acordo com a CBS News. De acordo também com relatos da mídia norte-americana, no dia do atentado, Thomas usava uma camiseta Demolition Ranch, um canal do YouTube conhecido pelo seu conteúdo sobre armas e demolição. No dia seguinte ao tiroteio, fontes policiais também disseram à CBS News que encontraram dispositivos suspeitos no veículo de Crooks e também um equipamento sobre o qual a polícia não deu detalhes, mas parece ser algo que acionaria tais dispositivos encontrados no carro, como se fosse um controle ou disparador remoto. Técnicos em bombas foram chamados e recolheram dispositivos para análises, cujos resultados ainda não foram divulgados. Quanto aos motivos que levaram Crooks a tentar matar Donald Trump, continuam completamente obscuros. O smartphone do jovem já está nas mãos dos investigadores e, até o momento, não descobriram nada que pudesse relacioná-lo ao crime ou alguma motivação para tê-lo cometido. Colegas da sala de Thomas deram várias entrevistas, como também foram chamados a depor, mas o que o público e a polícia acabaram sabendo foi que Thomas era muito tímido, retraído, não era de muitos amigos, mas era muito inteligente e atencioso com quem o pedia alguma ajuda nas aulas. Às vezes, se reunia com outro pequeno grupo de alunos adiantados e era comumente elogiado pelos professores. Diante de tantos dados que não o ligam a um ser de características violentas, muito pelo contrário, fica a incômoda pergunta se ele era um jovem estudioso, pacato, pacífico. Por que tentou matar um dos homens mais importantes dos Estados Unidos? A sua família está colaborando ao máximo com a polícia. Segundo informações colhidas pela mídia, Matthew Crook, pai de Thomas, teria ligado para a polícia logo após o tiroteio, mas não se sabe ainda se foi para informar o sumiço de sua arma ou já falar que provavelmente o seu filho teria feito uma grande bobagem.
Evidentemente que a casa dos Crooks foi amplamente revistada pelos agentes do FBI e pela polícia. Segundo a vizinhança, os últimos policiais deixaram a residência no dia 15, já bem tarde da noite, depois de terem passado o dia inteiro em seu interior. Colheram um computador, HDs e alguns pendrives para análise, mas não conseguiram encontrar qualquer sinal de ligação entre Thomas e a sua atitude. Enfim, os motivos dele ter feito isso são desconhecidos, mas estão descartados quaisquer motivações políticas ou conspiratórias contra Trump. Thomas Crook agiu sozinho, talvez sob o domínio de uma imaginação fértil demais, ou simplesmente para mostrar para os colegas que, apesar de ser quase um nerd, ele poderia surpreender o mundo. E surpreendeu. Ao mesmo tempo que demonstrou uma coragem absurda, Crook também evidenciou quão frágil continua sendo os esquemas de segurança para políticos e celebridades nos Estados Unidos. Se no lugar de um jovem resignado fosse um atirador contratado, uma hora dessas, estaríamos falando de um mundo completamente diferente, porque, sem dúvida, muita coisa na história iria mudar. Uma história que seria alterada por um garoto de 20 anos, que agiu sozinho e quase matou o ex-presidente e atual candidato a presidente dos Estados Unidos, que para muita gente terá uma influência muito grande nas guerras que estão acontecendo. Só não se sabe se para melhor ou para pior. Muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. Nos vemos no próximo vídeo.